Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui no programa da Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho a satisfação hoje de conversar com a Carol Pfeiffer. A Carol é presidente da Atom Participações S.A. Você que já acompanha nosso programa, já em uma outra oportunidade pôde acompanhar uma entrevista que nós fizemos com o Kim. O Kim é o irmão da Carol, e hoje a gente tem a satisfação de estar aqui com a Carol, falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e tudo aquilo que você tem conquistado no decorrer da tua vida profissional. Obrigado, Carol, pelo tempo, pela tua agenda e por estar nos ajudando a fazer mais um programa da Prime. Eu que agradeço, Luciano, é uma honra estar aqui no programa. Agora, você é acelerada, né, Carol? Quem conhece um pouquinho a Carol sabe que você está sempre ativa, se envolvendo com várias ações. De onde nasceu esse DNA tão dinâmico da Carol e como é que você consegue conciliar tantas coisas simultaneamente, Carol? Bom, quando perguntam sobre conciliar tantas coisas, eu já respondo que tem uma coisa maravilhosa que chama agenda, né? Você bota na agenda, você consegue fazer coisas maravilhosas durante seu dia, né? Então eu sempre fui uma pessoa muito organizada, isso desde a minha infância, né? Então eu tive aí a alegria de ter pais empreendedores, meus pais casaram muito cedo, então não tinham muita grana, trabalharam bastante para que a gente pudesse ter uma educação de qualidade, fazer uma boa escola e tudo mais. Então eu vi meus pais trabalhando a vida toda, então isso já traz uma aceleração maior, né? Então não tinha esse perfil de horário, né? Quando você empreende, não tem horário para empreender. É 24 horas pensando em negócios, fazendo negócios e tudo mais, então isso desde a minha infância já participou do meu dia a dia. E eu lembro que eu gostava muito de estudar e eu comecei a fazer muitos cursos. Então, né, coloquei como meta tocar piano quando eu tinha 7 anos de idade, e daí para fazer piano você tem que fazer piano, percepção rítmica, auditiva, um monte de aula. E daí fazia ginástica olímpica, fazia teatro, inglês, espanhol, ou seja, tinha que ter uma agenda. Então eu fui acostumada a ter uma agenda e colocar ali algumas prioridades do que eu queria aprender e que eu queria fazer na minha vida. E você sonhava em chegar onde você chegou? Eu acho que a gente nunca sabe onde a gente vai chegar de fato, né? O mercado financeiro mesmo participou da minha vida de uma forma que eu nunca imaginei, né? Eu ia fazer faculdade de moda, aí eu fui fazer administração de empresas, porque eu queria montar uma empresa de moda. Então, quando você quer montar uma empresa, você precisa fazer administração de empresas. É o normal, né? Apesar de muita gente brincar que quando você não sabe o que vai fazer, você faz administração de empresas. Que é um curso que realmente serve para tudo, porque é o mundo dos negócios. E daí, no primeiro ano de faculdade, graças ao meu irmão, que você já citou ele aqui hoje, ele me apresentou o mercado financeiro e me apresentou a bolsa. Então, primeiro, eu nem imaginava estar na bolsa. E segundo, não imaginava o tamanho que as nossas empresas iam chegar, a proporção que a gente ia ter no mercado, né? E eu acho, assim, é bem curioso, né, a mentalidade. Você tem um sonho, um objetivo, daí quando você chega lá, você tem um maior, um outro e um outro. É igual o esporte. Eu comecei correndo, daí 5 km era a primeira meta, aí depois 10, 21, corri 42 km. Eu falei, chega, não precisa fazer Ironman ainda. Mas eu acho que a diversão é essa, de estar vivo. É você sempre ter metas maiores e não saber onde pode chegar. Você acha que o trabalho que vocês vêm realizando, Carol, acabou desmistificando também a questão da Bolsa de Valores, que sempre teve essa percepção de que é um ambiente para pessoas milionárias e não é bem isso, é verdade? Você acha que você deixa também esse legado de poder, de alguma maneira, dar acessibilidade às pessoas com não tanta renda a esse universo que é a Bolsa de Valores? Eu gosto muito de pensar no porquê, né? Eu gosto muito do Simon Sinek e o meu livro predileto, inclusive, é o Comece pelo Porquê. Então, por que eu faço o que eu faço hoje? Então, por que você tem uma rede social, você tem que alimentar, fazer stories? Todo mundo acha legal, né, você ter uma rede social onde tem vários seguidores, mas dá trabalho pra caramba, tá? Então, dá trabalho pra caramba, gravar vídeo, você subir num palco, você dar palestra, você gravar aula. Então, e por que eu faço isso? Justamente pela questão de querer popularizar algo que mudou a minha vida, né? Então a Bolsa de Valores ela não fazia parte do que eu imaginava para mim. E quando eu aprendi sobre Bolsa de Valores, eu aprendi sobre um mercado altamente meritocrático. Eu não conheço nenhum mercado tão meritocrático quanto o mercado dos investimentos, né? Quanto o mundo dos investimentos. Por quê? Porque só depende de você. Quanto mais você estuda, mais dinheiro você pode ganhar. E não depende se você é homem, mulher, se você nasceu de uma família muito rica ou muito pobre, não importa seu sobrenome, nada disso. Então, eu não conheço um outro mercado que você não fique tão dependendo de outras coisas. E por isso que a gente acredita tanto nisso. E sim, estamos popularizando cada vez mais, né? São milhões de pessoas que a gente já impactou com os nossos conteúdos gratuitos, falando sobre dinheiro abertamente, porque a gente foi educado aqui no Brasil na cultura do endividamento e não do investimento.
E você tem medo de falar sobre dinheiro. Provavelmente você não fala sobre dinheiro com seus melhores amigos, quanto você ganha. Você não fala dentro de casa, os seus filhos não sabem quanto você ganha. Então, acho que é muito importante da gente ter esse papel de popularizar, de levar essa mensagem. E a Bolsa, deixando muito claro, Luciano, é justamente para quem quer ganhar dinheiro. Quem já tem muito dinheiro pode colocar ali na renda fixa, pode ficar vivendo de renda tranquilamente, pode ter ali os aluguéis dos imóveis. Agora, a Bolsa ela permite que pessoas que não criaram grandes empresas sejam sócias de grandes empresas. Legal. Então, você não precisa inventar o Google ou o Facebook. Você pode ser sócio do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú, do Magazine Luiza, da própria Atom. Minha empresa tem capital aberto na Bolsa. Então, se você acha que eu trabalho pra caramba, você pode ganhar com o meu trabalho sem trabalhar na minha empresa. Ou seja, não tem como não se apaixonar por esse mercado. Agora, Carol, a Atom ela é a maior empresa de traders da América Latina, né? O quanto que isso traz de responsabilidade, já que é uma empresa de capital aberto, o quanto que isso traz de responsabilidade adicional em função dessa posição que vocês alcançaram? Eu acho que o mais legal do mercado financeiro é justamente a responsabilidade que uma empresa de capital aberto tem. Então, quando ela tem capital aberto, ela é auditada, fiscalizada, então tem todo um protocolo que você precisa seguir, que você precisa respeitar para que você possa ter capital aberto. E isso traz uma segurança para o investidor, né, para quem compra as ações daquela companhia, mas também para quem faz negócios com aquela empresa. Então, um dos principais motivos de uma empresa ter capital aberto é melhorar a imagem institucional dela. Então, quando você tem capital aberto, eu vou negociar, por exemplo, com um fundo americano, ou fazer uma parceria internacional, igual a gente tem, por exemplo, com a Topstep, que é uma empresa americana que faz a mesma coisa que a gente, só que nos Estados Unidos. Tá. Então, as pessoas podem trabalhar com o dinheiro dela também, igual aqui no Brasil, né? As pessoas podem trabalhar com o nosso dinheiro sem risco para elas. Então, quando a gente vai fazer uma parceria dessa e você fala, eu tenho capital aberto, ela vai lá, checa no seu site todas as informações, todos os seus dados financeiros, ou seja, você não tem como esconder alguma coisa. Então, a credibilidade de uma empresa de capital aberto também é muito boa e abre muitas portas. Ao mesmo tempo, óbvio, traz muita responsabilidade. Mas eu tenho falado bastante nas minhas palestras, Luciano, que toda empresa deveria se portar como se tivesse capital aberto. Porque o que isso vai trazer? Uma auditoria, que é importante você ter uma auditoria independente, ou seja, alguém fiscalizando e vendo quais erros ou acertos você está cometendo dentro do teu negócio, o que você precisa melhorar dentro do teu negócio. Você ter um compliance, ou seja, checando se de fato as informações estão sendo levadas a sério, se as coisas estão acontecendo do modo certo. Então, tudo isso é um conselho onde pessoas melhores do que você fazem parte e vão dar pitaco no teu negócio, então você não fica enviesado só na sua opinião. Se uma empresa que não tem capital aberto levar em consideração os critérios de ter capital aberto e já adotar, com certeza a credibilidade e o profissionalismo seria muito maior. Agora, além do empreendedorismo, né, e realçar, chegar onde você chegou, o mercado financeiro normalmente ele é permeado pelo sexo masculino, né? Já visto, quando a gente transita nesse meio, a gente percebe que tem muito mais homens do que mulheres. Alguma barreira para você também lidar com essa diferença, algo que exigiu ainda mais de você para que você de fato se posicionasse com esse teu DNA agressiva do mundo dos negócios, ou como é que foi isso para você, Carol? Eu acho que assim, primeiro trazer alguns números aqui, né? Quando eu comecei, daí parece uma velha falando, mas há 17 anos, né, tinham apenas 5% dos investidores eram mulheres. Hoje a gente está falando de mais de 27%, né? A gente fez até um movimento junto com a Exame, né, que se tornou nossos sócios, de trazer mais mulheres, né? A primeira meta era bater 1 milhão de investidoras mulheres e agora, obviamente, equiparar isso, né? 50-50 está justo aí da gente ter o número de mulheres investindo. Então, a mulher ela não participava tanto desse mercado, até porque sempre ficou mais na posição masculina, a tomada de decisão sobre o mundo dos investimentos, e vai comprar esse carro, aquele terreno, aquela casa e coisas do tipo, apesar da mulher sempre gerenciar a casa, lidar com dinheiro o tempo todo e já ter dominado o mercado de trabalho, ainda estava aí, pedia muito conselho para a figura masculina, né? E aos poucos a gente está aumentando o número de mulheres, isso é maravilhoso. Por quê? Primeiro porque também a mulher ela é um agente de transformação, né? Então a mulher ela compartilha. Ela fala para amiga, para inimiga, ela fala para todo mundo. Então ela compartilha algo que ela aprendeu. E também porque a mãe, isso são dados, obviamente, os pais estão mais participativos, sim, porém a mãe passa mais tempo com os filhos do que os pais. Então se a mulher aprender sobre empreendedorismo e sobre dinheiro, a gente mudou o país.
porque ela vai ensinar, ela vai trazer isso para dentro de casa também. E daí, assim, no meu dia a dia, não posso dizer que, obviamente, não sofri algum tipo de preconceito. Porque todo mundo sofre algum tipo de preconceito, Luciano. Quando você entra numa sala, as pessoas estão te avaliando. A sua roupa, o jeito como você fala, a tua aparência, tudo. De onde você veio, o seu sotaque, tudo. Então, ou seja, todo mundo tem algum tipo de preconceito. Só que a palavra já diz, é um pré-conceito. No momento que eu abro minha boca, que eu mostro que eu tenho informação, que eu tenho conteúdo, a partir dali a responsabilidade é minha de mostrar que aquilo não faz sentido, que aquela imagem que aquela pessoa tinha de mim. Agora, posso dizer que sempre foi muito divertido. Por quê? Porque sempre tinha muito homem na mesa e só tinha eu de mulher. Então todo mundo sabia meu nome logo de cara. Eu não sabia o nome de todo mundo. Então tinha uma vantagem nisso também, né? Eu sou também sócia fundadora do Instituto Êxito. Lá são 33 homens, só eu de mulher como sócia fundadora. Então logo de cara todo mundo sabia quem eu era, mas eu não sabia quem era todo mundo ainda. Então você tem uma grande vantagem em relação a isso também. Carol, eu tenho 1 minuto para acabar o primeiro bloco. Eu vou desafiar você aqui com uma questão. Eu já falei no início do programa que você é uma pessoa absolutamente acelerada, uma empreendedora. Como é que é trabalhar com a Carol? Como é que consegue acompanhar esse ritmo da Carol? Bom, eu acho que primeiro de tudo é você respeitar o outro, né? Então eu sempre tive muita clareza de que somos diferentes. Não é porque eu sou acelerado que você tem que ser acelerado, não é porque eu tenho uma agenda mais lotada que você tem que ter também. Então acho que o mais importante dentro de um negócio, dentro de uma empresa, é você entender que você precisa de pessoas diferentes. É isso que faz a empresa dar certo, inclusive. Então você tem que respeitar aí o timing de cada um. Né? Então, eu acho que começa por aí. Assim como as pessoas respeitam o meu time, eu espero também respeitar o delas para que a gente possa conviver melhor. Muito bem, Carol. Vou pedir a licença para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com a Carol Pfeiffer. A Carol é presidente da Atom Participações S.A. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Carol Pfeiffer. A Carol é presidente da Atom Participações S.A. Carol, você sempre é uma pessoa alegre, uma pessoa extrovertida, comunicativa. O que tira você do sério hoje? O que faz você descer do salto? Bom, olha, é difícil me irritar, assim, no sentido de discutir, né? Eu não sou uma pessoa que discute, mas eu não gosto, claramente, de falta de respeito. É uma coisa que ninguém é melhor do que ninguém, não importa a sua classe social, não importa onde você está, não importa o que você fez. Então, é a questão do respeito em si. E não minta pra mim. Eu acho que a verdade, ela prevalece em todos os sentidos, né? Dá tanto trabalho uma pessoa mentir e manter uma mentira, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo é assim, olha, pode acontecer o que for, me conta a verdade. Então, eu acho que esses são 2 pontos que realmente me tiram do sério. Agora, você falou da agenda no primeiro bloco e você abriu espaço na tua agenda para participar do Shark Tank Brasil. Como é que nasceu isso nesse momento da tua vida? Como é que está sendo esse desafio e essa experiência para você, Carol? Bom, para mim foi assim muito bacana de participar do Shark Tank, porque primeiro que eu não esperava, né? Então lá atrás eu fui abordada por uma pessoa que me gravava na época, que eu já fazia os vídeos há uns 10 anos, né? E falando, nossa, você conhece o programa Shark Tank? E você tem a cara do Shark Tank. Eu falei, imagina, eu tenho piveta, né? Eu tinha 24 anos, hoje tenho 34, então há 10 anos tinha 24. Eu falei, imagina, né, e tal, mas obrigado, fiquei super feliz e tudo mais. E daí o Shark veio pro Brasil, acabei não sendo, obviamente, convidada, não tinha, né, ainda acho que nem era muito conhecida também, né? E daí o programa foi decolando e todo mundo falava assim, não, você deveria estar no Shark, porque você é investidora, por seu jeito de falar e tudo mais. E foram falando pro programa, né, para o pessoal que produz o programa, pro pessoal do Sony Channel, sobre a Carol. E daí foi muito engraçado, que eles marcaram uma reunião, né, eu fiquei, assim, abismada com um convite para uma reunião. A Fabi Saad também começou a falar de mim para eles, né, que é do Mulheres Positivas, uma fofa. Ela falou, você tem a cara do programa, não sei o quê, vou falar teu nome lá. Eu falei, tá bom. E daí marcaram uma reunião e eu achei que eu ia como convidada, né, que daí você tem a opção de, uma cadeira ou você vai por metade de uma temporada ou uma temporada inteira.
E, para minha grata surpresa, eu fui convidada para ocupar uma cadeira. Foi no meio da pandemia, então essa reunião demorou pra caramba, de março até outubro, mais ou menos, setembro, se eu não me engano, que quando eles me deram a resposta oficial, eu não podia contar para ninguém que eu tinha tido a reunião, eu não podia falar nada, eles não podiam me contar quem que ia sair, quem que eu ia substituir, ou seja, eu não sabia nada de nada, né? Então, ou seja, fui tendo as reuniões. E daí eles me deram um ok, 2 semanas depois eu estava já dentro do estúdio gravando, e assim, é um dos maiores desafios que eu passei na vida. Por quê? Porque dentro do mercado financeiro eu tenho domínio sobre isso. E quando eu gravo um conteúdo, Luciano, é fácil, porque é o meu time que vai editar e tudo mais. Então, ou seja, eu tenho o controle da situação. Dentro de um programa de TV, eu não tenho nenhum controle. Eles vão editar do jeito que eles acharem melhor e vamos lembrar, é um conteúdo de empreendedorismo, porém é entretenimento também. Então, ou seja, tem aquela emoção, tem, né, caras e bocas e tudo mais para deixar mais interessante ainda o programa. E o mais curioso ainda, que é uma dúvida que todo mundo tem, a gente não tem acesso a nada que vai aparecer ali. Então as pessoas vão cruzar aquela porta e eu não sei quem elas são. E eu vou ter que fazer perguntas. E os outros sharks já estavam enturmados. Eu lembro que no primeiro episódio que eu fui gravar, eu fui atropelada, porque eu não conseguia fazer pergunta, porque eles estavam já fazendo perguntas para o empreendedor. E eu precisava tomar uma decisão sobre aquilo que estava entrando pela porta. Os empreendedores já sabem quem são os sharks. E sabe qual é a pior parte do negócio? É que as pessoas sempre falam assim, não, porque o empreendedor ele deve passar um calor lá, não sei o que, de fazer o pitch. Eu falei, para pensar uma coisa. Eu vou lá, você faz um pitch, eu olho os dados da sua empresa, tento entender teu negócio, e daí eu paro para fazer uma proposta para você. E daí você fala assim, não, mas eu prefiro o Apolinário. Eu tomo não. Eu nunca tomei não na bolsa. Se eu quiser comprar as ações da Petro, da Vale, da Gerdau, ninguém vai me dar não. Então, ou seja, para mim foi um grande desafio o Shark e o pós-Shark ainda mais, né? Porque hoje eu brinco, 17 filhos, né? São 17 investimentos que eu fiz em 2 temporadas, 17 pessoas, 17, na verdade, empresas, porque são mais pessoas ainda, que eu convivo, que eu montei uma aceleradora, todo um trabalho, coloquei eles no grupo do WhatsApp, todo sábado eu falo com eles, tenho reuniões particulares com ele, porque durante a semana eu tô pensando em Atom. Eu brinco que é igual rádio, não dá para ficar mudando de estação o tempo todo, né? Então, durante a semana eu estou falando sobre Atom. E de final de semana, no sábado, eu faço reunião com os empreendedores, alinho com eles, ajudo eles, coloquei todo um time para isso. Por quê? Porque não é só o programa, é o sonho daquelas pessoas. Elas querem empreender, elas querem acontecer, elas querem dar certo. Então é uma responsabilidade muito grande, além da questão do programa, da exposição, das pessoas te julgarem o investimento que você vai fazer, darem pitaco onde você vai colocar o seu dinheiro. Então tudo isso, além de tudo isso, é um relacionamento que você vai ter por muito tempo, né? São sócios, é quase um casamento. E esses empreendedores que você tem a oportunidade de ouvi-los, você vê meio que a Carol quando começou? Sonhadores que precisam de uma oportunidade, que tem sonhos, vontade, bom projeto, mas não tem acesso a pessoas como você, a recursos como você pode eventualmente prover para eles. Como é que você vê esses sonhadores que estão na tua frente, Carol? Você sabe que é interessante de dizer isso, né? Porque hoje em dia fala-se muito sobre mentoria, sobre procurar mentores. Hoje na Atom mesmo, esse é o meu trabalho, né? De mentorar pessoas que querem entrar no mercado financeiro. E eu não parei para pensar lá atrás, né, o como os mentores foram importantes e não por acaso, obviamente, mas participaram naturalmente do meu dia a dia. Né? Então, as pessoas que me ensinaram Bolsa de Valores, né, elas tinham 60, 70 anos. Então, pessoas que já passaram pelos altos e baixos da Bolsa de Valores, que já passaram por todas as situações. Isso foi realmente algo que ajudou muito, tanto eu e meu irmão. Por quê? Porque a gente apanhou menos. Porque a gente escutou mais. Eu lembro que tinha um mentor que ele falava assim pra gente, fique rouco de tanto ouvir. Então, ou seja, aprenda com os erros dos outros. E eu vejo muito isso neles. Com certeza, tem investimentos que eu fiz ali que estão muito mais maduros do que a Carol quando começou. Que às vezes eu falo, gente, mas você precisa de mim mesmo? Porque a pessoa já vem muito preparada. E isso graças hoje à tecnologia, à internet, às conexões. O networking hoje, ele não é mais algo distante da vida das pessoas. Você precisa ser muito rico ou muito bem nascido para você ter um bom network. Não, você tem que ser cara de pau. Na internet tem todos os contatos, todas as pessoas. Você consegue mandar um inbox, uma mensagem no Instagram, no LinkedIn, abordar uma pessoa num evento. Então, ou seja, essa geração vem muito mais bem preparada do que quando eu comecei, com certeza. E é até difícil de acompanhar o ritmo. Se eu sou acelerado, você ainda não conhece meus investimentos. Carol, a gente passou essa nossa conversa falando da Atom,
do mercado financeiro, falamos agora do Shark Tank, um programa de televisão de empreendedorismo, e agora vamos para um outro campo que é o futebol, né? Você está envolvida também aí com o Vasco da Gama, vários projetos, várias ações para poder contribuir nesse momento lá com o Clube Regatas, né, do Vasco. Como é que isso também conseguiu espaço na tua agenda para você também olhar para essa questão e de alguma maneira contribuir dentro da sua competência, da sua capacidade, Carol? Você sabe que uma coisa vai puxando a outra, né, Luciano? Porque no Shark, né, eu investi numa empresa que chama Filma Eu, que é uma empresa de câmeras para quadras, né? E eu fui brincar com a bola, tinha uma bola de futebol, eu jogo futebol, e fui brincar e fui fazer uma lambreta de salto. Quem não sabe o que é lambreta, joga no Google que vale a pena. E daí eu quase caí ali, quase que torci o pé e tal, né? Uma brincadeira, né? Quase que para o programa por causa da lambreta. E daí o Casemiro começou a narrar o Shark, né? Ele começou a fazer lives narrando o Shark e me mandaram, porque ele brincava lá, quem é Carol Pfeiffer, qual é a fortuna de Carol Pfeiffer e tudo mais. E daí o que aconteceu? Eu peguei e achei divertido o jeito como ele narrava o Shark, perguntei pro pessoal da Sony se ele tinha sido contratado pelo Shark, porque estava muito bem feito, né? O que ele vinha fazendo ali, ajudando inclusive o programa a popularizar com um público até mais novo, né? Trazendo um público novo para assistir um conteúdo que é muito rico, que é de empreendedorismo. E daí eu peguei, marquei um call com ele, comecei a conversar com ele. Falei, Casemiro, adorei o teu trabalho e tudo mais. A gente montou a Atom Play, que é uma plataforma de streaming, queria ver o que a gente pode fazer juntos. E daí, conversando, ele contou que ele era vascaíno. E daí ele falou, nossa, deveria jogar no Vasco, você fez uma lambreta lá de salto. Eu falei, nossa, mas tá tão ruim assim, porque eu quase caí de boca lá no Vasco. Ele, não, porque tá por causa da questão financeira, né? Não por causa do time, propriamente dito. E daí, passou uns 2 dias, mais ou menos, eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram e colocaram lá, compra o Vasco. Aí eu falei, o que é isso? E aí eu tava indo dormir já. Só respondi os stories marcando o Casemiro, falando, olha, mais alguém falou do Vasco pra mim. Ele repostou e um monte de vascaíno começou a bombardear meu Instagram falando, compra o Vasco Vasco precisa da sua ajuda. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? Que eu não tô entendendo nada. E daí eu liguei pro Casemiro, ele explicou que o Vasco tava numa situação financeira ruim, não só o Vasco, mas vários times no Brasil. E daí eu fui entender, eu falei, não, peraí, eu fiquei assim, encantada pela paixão do vascaíno. Porque eu nunca tinha visto isso, tanto realmente paixão, vontade, dedicação de tentar ajudar o clube, né? Então, de ir lá, de mandar mensagem e tudo mais. E daí eu fiquei curiosa. E a história do Vasco, do time, é realmente muito bonita, né? Tem uma importância muito grande para o futebol. E daí eu peguei e comecei a entender quem eram as pessoas, conheci o Vitor Roma, que é o vice-presidente do marketing, ele me apresentou para o CEO, que é o Luiz, me apresentou para o Salgado, que é o presidente, e daí eu fui entender a situação do Vasco. Resumo da ópera, estou sim, né, colaborando em todos os campos lá, ainda fiz questão de pedir para assinar um NDA, ou seja, um termo de confidencialidade, para ter mais informações, porque é igual uma empresa, eu preciso entender qual é a situação financeira e aonde está a receita. E daí eu fiz uma pesquisa de mercado para ver quais as possíveis receitas para trazer para o Vasco. E daí tem 2 frentes, uma de ajudar o Vasco, ele entrou com um pedido de SAF mesmo, de ajudar ele a passar por essa situação da melhor forma possível, de entender se cabem investidores, aonde estão as receitas, de como ajudar o time principal. E um outro que eu achei muito legal, que é de trazer o time feminino para ser uma voz do esporte para a mulher, de incentivar as mulheres no esporte, não só para o futebol feminino, porque o futebol feminino é abandonado, a gente sabe disso. E até, obviamente, por não ter tanta audiência, a receita é menor. E daí eu tenho uma empresa que eu também investi no Shark, que chama Deixa Ela Treinar. E daí que tinha tudo a ver. Então hoje eu estou nessas 2 frentes, colaborando ali. Espero que o Vasco me queira, porque agora é eles que precisam me aprovar, né? Então eu estou fazendo minhas propostas. É igual o Shark. A proposta a gente bota na mesa, daí precisa aí ter aí a diretoria aprovando também. Cara, estamos fechando o nosso bate-papo, muito bacana estar aqui com você, super agradável essa nossa conversa. Falando de futuro, com 34 anos é difícil de falar de futuro, mas o que você consegue enxergar ali na frente em relação à sua trajetória, Carol? Bom, a primeira coisa é de ajudar a popularizar a educação financeira no Brasil, né? Eu sempre falo ajudar porque ninguém faz nada sozinho. Então, se eu falar um monte de coisa e ninguém colocar em prática, eu não ajudei ninguém. Então, agora a gente vai botar no ar um desenho animado, que é um projeto que eu estou encantada, que é o Theo Torinho,
para ensinar sobre educação financeira. Eu fui fazer mestrado em educação e tecnologia porque pessoas aprendem de jeitos diferentes. E o desenho animado não tem objeção, né? Todo mundo que tem filho aí já assistiu Galinha Pintadinha da vida. Então, ou seja, você não entra na vida da criança, você entra na família. Então eu fui entender como que a gente poderia ajudar mais o nosso país. Eu sou apaixonadíssima pelo Brasil, eu acredito muito no brasileiro e eu acho que a gente tem que entender a potência que nós somos. Então se a gente falar abertamente sobre dinheiro e sobre empreendedorismo, a gente vai de fato ser a potência que a gente merece e que a gente já nasceu sendo. Então esse é o meu caminho para o futuro, é continuar acreditando no Brasil e colaborando da melhor forma possível. Carol, prazerzaço estar aqui com você. Obrigado pela gentileza, pela tua agenda, que você continue inspirando tantas pessoas como você tem feito e que as pessoas possam olhar para a tua história e acreditar nos seus sonhos. Muito obrigado. Eu que agradeço e parabéns pelo seu trabalho de trazer conteúdo para as pessoas. Obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos no programa da Prime. Lembrando que o Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.